Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Giga Canarinha. Para os brasileiros, fala galera, fala pessoal, e para os portugueses que nos assistem, fala Malta, tudo bem, Malta? Então, esse é o nosso jeito aí de dar boas-vindas à edição de número 49 do Ginga Canarinha, e como sempre, tenho aqui os nossos comentadores, os nossos convidados de sempre. Primeiro, começando aí com Marcial Cortez. Tudo bom, Marcial? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a Malta portuguesa e a galera brasileira. Gostei dessa, viu? Malta, boa. Boa, muito bem. Renato Salgado, tudo bem, Renato? Fala, Rafa, João, Marcial, ouvintes, telespectadores do Ginga 49. Vamos aí para falar da mais uma final de campeonato, e vamos que vamos. Muito bem. E por último, mas não menos importante, nosso mascote João Santos. E aí, Rafa, e aí, Marcial, e aí, Renato. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está assistindo. E vamos lá, a época não acabou ainda para Palmeiras e Grêmio, mas acabou para todo mundo e vamos falar disso. Muito bem. Esses são os detalhes que nós falaremos no Ginga de número 49, o final aí do Brasileirão, da época de 2020, e a primeira mão da Copa do Brasil. Já foi feito o jogo, primeira jornada, né, entre Grêmio e Palmeiras, e eu já passo a bola para Marcial para falar. Marcial, contrariando um pouquinho da sua expectativa, o Flamengo foi bicampeão consecutivo e levou aí o Brasileirão de 2020, mesmo tendo perdido a sua partida contra o São Paulo, perdeu por 2-1 no Morumbi, mas o Internacional não fez a sua parte, apenas empatou em 0-0 com o Corinthians, não fez um golzinho que daria o título para o Internacional. Não é isso, Marcial? Perfeito. Foi isso mesmo. E foi uma final, foi um final de Brasileirão emocionante, como há muito tempo não se via, porque o que a gente se acostumou nos últimos anos foi ver uma briga na última rodada por outras colocações que não o título, né? Uma briga por Libertadores, uma briga para escapar de rebaixamento, porque normalmente nos últimos anos aí o que a gente viu, a última rodada, o campeão já entrava com a faixa de campeão. E essa não, quer dizer, o campeão ele foi decidido no último minuto do último jogo que ainda estava com bola rolando no relvado, né? E num estádio onde o principal jogo já tinha acabado, quer dizer, o time que dependia só dele, que era o Flamengo, o jogo do Flamengo já tinha acabado. E aí a decisão foi para Porto Alegre, que era o jogo que ainda estava rolando a bola, e poderia se decidir o campeonato ali. Contrário às minhas previsões, né? Eu só erro nas previsões, não tem jeito. Todos nós. Nós todos, né? Que é muito difícil ter um bicampeão. O Flamengo foi bicampeão com méritos, porque foi o que chegou na frente após as 38 rodadas, porém, não de forma tão tranquila como a gente viu em anos passados, né? E a grande decepção, no meu modo de ver, foi o Internacional, porque o Internacional não fez o que tinha que fazer, que era ganhar do Corinthians, que é uma equipe que já não brigava por nada no campeonato. O Corinthians não brigava para escapar de rebaixamento, o Corinthians não brigava por vaga na Libertadores, tampouco por vaga em Sul-Americana. Então o Corinthians não tinha nenhuma ambição na última jornada. E o Inter, com a chance de ganhar o título depois de 41 anos, não teve competência o suficiente para ganhar do Corinthians. Mas o juiz, o VAR, o gol, todos os lances que a gente viu no jogo contra o Corinthians que dependeram do VAR foram corretos. Então não tem o que reclamar de arbitragem ou falar qualquer coisa assim. O Flamengo foi campeão com méritos, deu a volta olímpica no Morumbi com o Rogério Ceni, né, para desespero ou alegria dos São Paulinos, aí tem que perguntar para os colegas da mesa, né? Mas foi o que aconteceu. E a grande decepção foi o Inter, apesar do Abel Braga ter sido eleito o técnico do Campeonato Brasileiro, né, pelo trabalho como um todo que ele fez, embora eu não concorde com isso. Eu acho que o técnico do Campeonato Brasileiro foi o Alex Steven, é isso o nome do Cuca? Alex Stival. Alex Stival. Mas você errou o melhor técnico do brasileiro, só falando. Tudo bem, a gente chega lá. Mas, para mim, o melhor técnico foi o Cuca, que pegou o Santos numa condição terrível e fez o Santos não passar vergonha no Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu até
uma vaga na Libertadores. Então, para mim, o melhor técnico foi o Cuca. Mas o Abel Braga fez um bom trabalho, foi eleito o melhor técnico e foi o que a gente viu na noite emocionante da última quinta-feira. Bem, Renato, já passo algumas perguntas para ti, hein? A primeira, o que você achou também, né, comentando sobre essa jornada final, da atuação do São Paulo frente ao Flamengo, né, que ganhou o jogo e se classificou efetivamente para a fase de grupos da Libertadores, e do Corinthians também, que jogou muito bem, né? Jogou como se estivesse realmente disputando uma classificação contra o Internacional. E se você também achou aí, ou ficou feliz com a vitória do Rogério Ceni em tese casa dele, né, no Morumbi, mas levantando a taça por outra equipa. Bom, vamos lá. Falando da vitória do São Paulo em cima do Flamengo, para mim foi uma grande surpresa, porque como eu tinha falado aqui no último Ginga, o São Paulo tinha jogado tão mal contra o Botafogo, que é a última equipa, né, do campeonato, já rebaixada desde a 34ª rodada. Então, realmente, eu já esperava aí os jogadores de férias, esperando a apresentação do Hernan Crespo, né, que assumiu agora para o Campeonato Paulista. Enfim, e para minha surpresa, os jogadores jogaram com uma raça aí impressionante, né? O time não foi brilhante, mas pelo menos assim marcou muito bem. Eu acho que explorou os pontos fracos e não só os pontos fracos, mas os defeitos, né, da equipe do Flamengo, e conseguiu aí alcançar a vitória. E ainda, para mim, ainda poderia ter sido 3-1, que houve um pênalti, na minha opinião, não marcado ainda no primeiro tempo, em cima do Luciano, onde ele sofre uma carga, e para mim foi pênalti. Ainda estava 0-0 o jogo, e acredito que, né, se tudo corresse normal, poderia ter sido 3-1. Falando um pouquinho da partida em Porto Alegre, lá vou eu de novo mais uma vez, né? Tem que falar do VAR. Toda rodada eu destaco aqui uma polêmica do VAR. Tivemos 3, aliás, né? Tivemos 3 lances muito polêmicos, inclusive um decidindo nos últimos segundos da partida. E, assim, um lance, né? Convido aí os nossos ouvintes telespectadores para checarem na internet aí os lances. Mas, num primeiro momento, ainda no primeiro tempo, o Internacional vai para a linha de fundo, tenta o cruzamento, o jogador do Corinthians tenta dar o carrinho, e a bola bate, né, no braço do jogador. Na minha opinião, pênalti, pelos vários marcações que a gente tem aqui no campeonato semelhantes, independente do ângulo que o braço do zagueiro estava. Eu acho que, né, 95% dos pênaltis em lances semelhantes no Brasil, no Campeonato Brasileiro, foram marcados, então eu marcaria pênalti sim. O segundo lance eu não me lembro agora, mas para mim não foi nada. E o terceiro lance, para mim, também foi gol. Foi um gol legal, onde o Cássio saiu muito mal do gol, socou o ar e ele perdeu a disputa, a bola sobrou e o jogador do Inter botou para dentro e fez o gol. Então, acho que, assim, muito complicada, né, a arbitragem mais uma vez. Falando aí até do jogo do próprio São Paulo e Flamengo, voltando aí só quanto a questão do Rogério Ceni, acho que foi um título, né, meio estranho você ganhar, ser campeão, né, perdendo o jogo, ainda mais da forma covarde como foi, no meu modo de ver, né? O Flamengo estava perdendo a partida, ele precisava ganhar, porque o 0-0 em Porto Alegre, o empate em Porto Alegre, dava o título para o Flamengo, sim, mas um gol a qualquer momento acabava com essa festa. Então, eu acho que, assim, uma vez que o Flamengo perdendo de 2-1 ou perder de 10-1, pouco importava. Então, eu acho que o Rogério Ceni foi covarde, né? Ele fechou a equipe ainda quando estava 2-1 para não tomar mais gol. Essa foi a impressão que eu tive. Ele não jogou o time para frente. Eu acho que ele poderia ter tirado laterais, volantes, enfim, para poder buscar o resultado e não depender do resultado em Porto Alegre. E para mim, sinceramente, tão pouco importa se o Rogério foi campeão ou não foi campeão. Parabéns para ele, né? Acho que merecido pela carreira, né, de profissional que o Rogério é. Mas para mim, tão pouco importa. Campeão no Flamengo, no São Paulo. Não. Preferia, óbvio, que fosse no São Paulo, mas enfim. O importante é que o título teve lá um carimbo tricolor já ali, ó.
Na última jornada já teve um carimbo, né? Exato, não, levantou o título tomando um carimbado, né? Então já, a faixa já tem um carimbo ali, a hora que recebeu a faixa, já vem com carimbo tricolor já. Muito bem. E passando a bola agora para o João, eu queria também, João, seus comentários sobre esses dois jogos, né, que definiram o Brasileirão 2020. E eu quero passar rapidamente aqui, antes de você falar, até depois passo a bola de novo para o Marcelo e para o Renato, se quiserem comentar, mas as duas principais seleções do campeonato aqui, primeiro, lógico, a seleção da CBF, que ela mesmo elege e também tem uma votação, e a seleção do Brasileirão a partir do Bola de Prata, que é um prêmio da ESPN, né? Que também analisa de forma um pouco mais, de forma mais estatística. Então, eu vou passar rapidinho para você também comentar para a gente as suas opiniões. O goleiro em ambos foi o Everton do Palmeiras, a zaga foi Gustavo Gomes e Cuesta na seleção da CBF, e Gustavo Gomes e Júnior Alonso no Bola de Prata. Lateral direita, Fagner na CBF, Isla na Bola de Prata. Lateral esquerdo, Arana em ambos. Depois o meio-campo tem Edenilson e Gerson na CBF. Edenilson e Gerson também no Bola de Prata, tá ok aqui. Depois, Claudinho e Arrascaeta no Bola de Prata. Claudinho e Vina na CBF. E o ataque tem Luciano e Marinho na seleção Bola de Prata. E na CBF tem Gabigol e Marinho. O técnico é o Abel Braga na CBF e o Rogério Ceni no Bola de Prata. Ficou alguma coisa parecida, mas também tem os pitacos aí individuais, né? Às vezes a gente pode concordar ou não com uma indicação ou outra. Então, começar sobre as seleções, né? Eu não acho seleções ruins, mas existem alguns nomes que eu acho que são indiscutíveis, as duas seleções. Para mim, Luciano, Marinho, Claudinho, Claudinho e Vina. Para mim, são 4 nomes assim que foram muito acima dos demais no decorrer do campeonato. Então, qualquer um desses tinha que estar nas duas seleções, o que não acontece. Para mim é um erro. Mas, de resto, alguns eu colocaria, alguns não. Por exemplo, eu colocaria o Lucas Claro junto com o Gustavo Gomes na defesa. Na lateral direita, eu não gostei do campeonato do Isla. Também então, não. Eu não achei. E de treinador, eu brinquei com o Marcial, né? Do Cuca, né? Mas porque eu acho o trabalho do Cuca sensacional ao longo do ano. Ele pegou um Santos muito, muito fraco do Gesualdo, um Santos sem padrão de jogo, algo realmente bem ruinzinho, e transformou num time finalista de Libertadores. Mas o trabalho dele no Brasileirão não foi nada de espetacular. Conseguiu a vaga na pré-Libertadores, mas passou perto de também não conseguir essa vaga. Mas também nesse campeonato não teve nenhum treinador cujo trabalho se sobressaiu tanto assim, né? Teve em 2016 o Cuca com o Palmeiras, teve em 2018 o Felipão com o Palmeiras, teve em 2017 o Carille com o Corinthians, 2015 o Tite com o Corinthians, Jorge Jesus com o Flamengo, em 2019, foram trabalhos espetaculares, pelo menos em algum momento. Em 2017 do Carille nem tanto espetacular, mas o primeiro semestre foi espetacular. Mas esse ano não teve. E na ausência disso, eu acho que o melhor treinador foi o Guto Ferreira. O Guto Ferreira que fez um trabalho, para mim, espetacular para o Ceará, que ano passado foi o pior time na história que ficou na Série A. Então, de todos os times na história que conseguiram ficar na Série A, ele foi a que teve a pior pontuação com 39 pontos. E virou um time que, em certos momentos, chegou a brigar por vaga em Libertadores. Teve um dos melhores jogadores do campeonato, que foi o Vina, um time sólido, com padrão de jogo e ideias interessantes. E diga, Renato, você vai... Não, eu só ia comentar que é importante só ressaltar que não só o trabalho do campeonato, mas do ano, né? Se eu não me engano, o Ceará foi campeão cearense foi da campeão Copa do Brasil. Copa do Nordeste. Eu acho que perdeu o cearense, eu não tenho certeza. Mas acho que foi o Fortaleza com o Rogério, né? Acho que foi o Fortaleza com o Rogério, mas não... Eu acho que ganhou esse ano o cearense, vou até olhar aqui. E ganhou a Lampions League, né? A Lampions League ganhou muito bem, né? Ganhou na semifinal, passando pelo Fortaleza do Rogério de uma maneira bem imponente, e ganhou a final contra o Bahia na época do Roger Machado, que era um time que eu gostava bastante, também de uma maneira bem imponente. Um primeiro jogo espetacular,
fora de casa, e em casa um jogo tranquilo, sem sofrer sustos e ganho de 1-0. Eu lembro desses 2 jogos, eu lembro muito bem. E essa foi o Fortaleza mesmo, tá? Foi o Fortaleza e o Ceará foi visto. Isso. Mas essa jornada final do Brasileirão, eu só discordo de alguns pontos ditos pelo Marcel e pelo Renato. Eu concordo com o Renato, que foi pênalti. Eu achei que foi pênalti no jogo do Internacional, porque o braço do jogador do Corinthians, o pênalti foi anulado porque o árbitro interpretou que era um braço de apoio, e o braço de apoio você não tem a marcação. Mas pelo lance, você vê claramente que não é um braço de apoio, ele não está apoiando o corpo no braço, ele está arrastando o braço no gramado, abrindo a área corporal, ele não está usando aquilo como um apoio do corpo e um suporte. Exato. Então isso para mim configura pênalti. Eu não sei se você consegue visualizar pela minha explicação, se você rever o lance, consegue visualizar melhor. E eu discordo do Renato quando ele disse que não foi falta no Cássio. Eu achei que o Cássio já estava com o domínio da bola, o jogador do Internacional encosta nele, ele perde o domínio e faz o gol. De resto, foram boas decisões, inclusive um gol impedido do Edenilson, né? Bem no finzinho da partida, o Edenilson fez o gol, foi para a festa e daí o bandeirinha estava lá com a bandeira levantada. Mas nessa hora o jogo do São Paulo e Flamengo já tinha acabado, né? Já tinha acabado. Era o último momento, só faltava esse jogo acabar. O Edenilson fez o gol, correu, tirou camisa, comemorou, estava impedido, fora de jogo, né? Como se diz aqui em Portugal. Foi marcado fora de jogo e o jogador e o Internacional depois caiu em lágrimas, né? Enquanto o Flamengo comemorava o título. Mas tudo que faltou, né, de qualidade nesse campeonato, até pelo calendário muito maluco que foi, né? Os times não conseguiam descansar e esse ano ainda vai ser pior porque a CBF é maluca, e ganhou emoção. O campeonato realmente teve emoção, esse Brasileirão, né? Até porque ninguém queria ganhar, nem o Flamengo, que perdeu a última rodada, não queria ganhar de jeito nenhum e foi campeão, e foi um campeonato realmente espetacular nesse quesito. Boa, eu passo a bola para o Marcial, só se você quiser comentar, Marcial, sobre essa seleção do Brasileirão, algum nome, etc. Mas eu queria um adendo de vocês, e depois eu passo a bola para o João de volta, para falar sobre a mudança, né? Ou seja, o Internacional agora acaba de anunciar oficialmente o Miguel Ángel Ramírez como treinador, e o que seria, né, do Internacional se tivesse vencido o Brasileirão. Teria aí uma dúvida grande entre anunciar o Ángel Ramírez, que já tinha um pré-contrato, né, com o time, ou permanecer com o Abel Braga, que, em tese, teria sido treinador campeão e eleito na seleção da CBF. Né? Ia ser um problema sério. Deixa eu só voltar um pouquinho à questão do... Para mim, é muito claro que não foi pênalti. Para mim, aquela mão do jogador do Corinthians é uma mão de apoio, porque ele vem correndo, então ele vem na movimentação que ele faz, ele apoia o braço no chão, e aí por isso não seria pênalti. Eu tô contigo nessa também, viu? Só para comentar. Porque assim, mesmo que ele use o braço de apoio, se o braço de apoio fica depois, eu acho que é meio improvável no movimento ele usar a mão de apoio e depois tirá-la, encolhê-la para, vamos dizer assim, não evitar, para evitar um possível pênalti. É meio complicado isso. Então claro. Eu acho que é uma mão de apoio. E só um detalhe, eu acho que os outros pênaltis que foram dados nesse lance é que não deveriam ser dados. Porque tem a questão que o Renato falou, outros lances já foram dados. Eu entendo que outros não deveriam, entendeu? Mas continue. Fala, Renatão. Concordo. Não, só ia falar o seguinte, eu tô com vocês. Para mim, se você me perguntasse assim, se eu daria o pênalti, se eu fosse o árbitro, eu não marcaria que eu tô com vocês, tá? Em lance de apoio. Nesse lance específico, para mim, eu tô com o João. Eu acho que ele aproveita a situação e abre um pouco para aumentar a área dele, para atrapalhar a bola, tá? E só para reforçar, eu acho o seguinte: se a gente aqui, né, no país tem um padrão, tem né, se marca de uma situação, tem que seguir para todo mundo. Então, né, a gente não pode para cada precisa ter coerência. Exato, falou tudo. A palavra é coerência. Então, a gente não pode marcar de um jeito num jogo hoje, no outro jogo amanhã, e isso ainda falando do mesmo árbitro, né? Porque não é que ainda estamos falando de árbitros diferentes. O mesmo árbitro hoje marca uma coisa e amanhã marca outra. Então, esse também acho que é outro grande problema. Mas desculpa aí, segue aí, Marcelo. Depois eu quero dar meu pitaco na seleção aí também. Vou falar também. Então, para mim, aquele braço, a gente fala braço de apoio, mas na verdade não é bem apoio. O braço, naquele movimento que você faz,
ele é meio que uma referência, porque como você está jogando o corpo deitado, a tendência, se você tirar o braço do lance, a tendência é que o tronco caia e você bata a cabeça no gramado. É a tendência natural do movimento. Então o braço, ele serve até como uma referência para manter o teu corpo naquela posição que você tá, para você não cair, né? Então não é bem um apoio, não é que ele te apoia no chão, mas ele é uma referência do movimento. Então para mim aquilo é um movimento natural e serve, né, como o que a regra diz de braço de apoio, por isso para mim não foi pênalti. No lance da disputa lá com o Cássio, a primeira impressão quando eu assisti, eu falei, foi pênalti. O que me chamou a atenção de não ser pênalti foi que nenhum jogador do Inter reclama daquele lance. Você pode ver que o juiz apita a falta e ninguém reclama de nada, ou seja, ficou muito claro ali que foi falta mesmo, né? Pela reação dos jogadores, porque vendo o lance eu achei que tinha sido. Mas aí quando eu vi que nenhum jogador reclamou, eu falei, não foi nada. Enfim, com relação à seleção, aí eu vou concordar com o João, e eu não concordo apenas com um nome, e vou explicar por que eu não concordo com esse nome. Eu não concordo com o Gabigol nessa seleção. Perfeito. Se a gente fizesse uma seleção das últimas 5, 6 rodadas, o Gabigol tem que estar lá. Não dá para tirar o Gabigol nas últimas 5, 6 rodadas. A importância que ele teve para a equipe do Flamengo na reta final. Agora, a gente está analisando um Brasileirão de 38 rodadas. E em 38 rodadas, o Gabigol não merece estar nessa seleção. No final, sim. Ele teve uma participação importante. Até porque ele foi reserva boa parte do campeonato, né? Hora sim, machucada, sim. hora em má fase. Exatamente por isso, o nome dele eu não concordo. Assim como eu não concordo também com o nome do Luciano, pelo mesmo motivo. Porque o Luciano, algumas rodadas do Brasileirão, ele não participou porque ele acabou saindo do São Paulo. Mas ele teve a sua importância fundamental quando esteve em campo. Então, ele foi um jogador importante na competição? Sim, ele foi. Mas ele não participou das 38 rodadas. Então, por isso, eu também não concordo com o nome dele estar ali. Os outros nomes citados, perfeito. Claudinho, que jogou as 38, o Vina, que jogou as 38, esses jogadores têm que estar lá mesmo. O Fagner, cara, é muito difícil dizer que o Fagner foi o melhor lateral direito do brasileiro. Mas, enfim, o Isla, pode ser, mas é que não teve um outro nome na lateral direita que você falasse, ó, esse é o cara. Né? Não é o melhor, é o menos pior. Exato, é por aí, é o menos pior. Porque eu colocaria o Calegari do Fluminense, achei que foi uma boa surpresa, ele foi muito regular ao longo do campeonato, né? Era o meu lateral. Foi meu lateral. Então, esses nomes aí que eu questiono um pouco, de novo, repito, né, para a torcida do Flamengo não ficar brava comigo, a importância do Gabigol ela foi nas últimas 5, 6 rodadas, que foi onde o Flamengo ganhou o campeonato. Né? O Flamengo ganhou o campeonato na reta final, quando ele deu aquele sprint, subiu as posições e atingiu a liderança. Mas se a gente analisar as 38 rodadas, o Gabigol não merecia estar ali. Os outros nomes, acho que é isso mesmo, né? Não tem muito o que questionar. Só com relação ao técnico, de novo, eu volto a colocar o Cuca, porque, colocar o Rogério Ceni, até porque é muito natural você colocar o técnico campeão brasileiro na seleção do campeonato, né? Colocaram o campeão e o vice, mas eu acho que quem fez um bom trabalho, quem pegou um time que era completamente desacreditado e que, na caixa do tempo aí, se a gente for ver, muita gente, não digo nós, mas muita gente da imprensa até colocava o Santos como um possível candidato a rebaixamento, o Santos em nenhum momento passou perto disso, né? Pelo contrário, passou muito longe. E quando o João diz que o Santos quase nem na Libertadores chegou, eu concordo em parte, porque tem um detalhe com relação à jornada do Santos. O Santos avançou na Libertadores. Então, ao avançar na Libertadores, ele poupou muitos jogos dos titulares no Brasileirão. Exato. Então, se não tivesse o fator Santos na Libertadores, o Santos chegaria numa posição melhor. Como ele estava avançando na Libertadores, ele acabou poupando e perdendo pontos importantes. Mesma coisa que aconteceu no Palmeiras. O Palmeiras terminou em 7º lugar, não brigou pelo título. Por quê? Porque estava avançando em outras competições, né? Então tem que dar esse desconto aí, por isso que eu volto a afirmar meu voto no Cuca como o melhor técnico. Fechado. Diga, João. Só comentar 3 coisinhas, né? Uma, primeiro, começar pelo que eu esqueci de comentar da seleção, que, se não me engano, as duas, Claudinho foi revelação e craque do campeonato. Claudinho, perfeito.
Eu acho que craque do campeonato é quase indiscutível, né? O Claudinho jogou e jogou muita bola, mas eu não gosto dele como revelação, e eu explico por quê. Porque Concordo. não é a primeira boa, não é a primeira temporada, não é a primeira boa temporada dele. Ele foi um dos grandes destaques do Bragantino na campanha campeã da Série B. E eu acho que isso pesa para quando eu escolho uma revelação. Para mim, a revelação é quando é aquele cara que surgiu ali, né? E daí existem alguns nomes. Tem o Calegari do Fluminense, tem o Gabriel Menino do Palmeiras, que eu gostei bastante do campeonato dele. Tem o Hugo do Flamengo, que fez um campeonato surpreendente, né? Um goleiro extremamente jovem. Então, eu acho que na revelação não colocaria ele. Outras coisas que eu gostaria de comentar é isso que o Marcel falou do Santos é verdade. O Santos perdeu muitos pontos por conta disso, mas ainda assim é o que acontece e a gente tem que julgar, claro, considerando tudo, mas ficou ali quase tal e não foi aquela coisa também matadora, assim. Eu esperava muito. Eu não tô falando que o trabalho do Cuca foi ruim, tá longe disso. Foi um trabalho muito, muito bom, mas eu colocaria inclusive ele entre os três. Mas eu não colocaria em primeiro. Em primeiro, como eu disse, o Guto Ferreira, porque eu também esperava muito menos do Ceará quando começou a época, né? Eu esperava muito menos do Ceará do que se esperava de um Santos. E a temporada do Ceará foi muito próxima da do Santos no Campeonato Brasileiro, inclusive. Foram duas campanhas relativamente próximas. E o último ponto que eu gostaria de comentar é sobre o Palmeiras, que perdeu pontos nesse fim de campeonato, mas o Palmeiras não terminou em sétimo por causa disso. O Palmeiras terminou em sétimo pelo que perdeu no começo do campeonato, empatando com o Fluminense em casa, empatando com o Goiás sem 20 jogadores, empatando sem parar com o Luxemburgo jogando muito mal. Foi por isso que o Palmeiras terminou em sétimo, principalmente. E vai, Renato. Perdendo de 3-0 em casa para o Curitiba. Perdendo para o Botafogo. É isso mesmo. Coisas assim. Vai, Renato. Agora é com você. Fecha então, Renato, essa parte da seleção e aí a gente passa para a Copa do Brasil. Vamos lá, porque já vou começar com polêmica. Eu concordo com o que vocês todos falaram aí em relação a Santos, principalmente o que o Marcial falou. Eu acho que uma coisa é você avaliar se o jogador é o craque, ele é bom jogador, né? No caso aí do Gabigol, até mesmo aí o Arrascaeta ser colocado em uma competição, em uma eleição aí como melhor jogador, eu acho que é injusto. O Vina, pela regularidade, acho que essa é a palavra, durante todo o campeonato. Discordo do Marcial em relação ao Luciano. Eu acho que ele ficou fora 3-4 jogos. E não foram tantos. Ele foi sempre fundamental para o São Paulo. Se ele não estava marcando gol, ele estava fazendo assistência para gol. Então, acho que assim, ele tinha que ser ao lado do Marinho, o segundo atacante ali. Concordo com o Claudinho como revelação, sim, porque você pode falar, ele teve uma boa temporada o ano passado na Série B, mas uma coisa é você jogar a Série B pelo Bragantino, com o investimento que o Bragantino já começou a ter o ano passado na Série B, e a outra é você jogar com as 24 maiores equipes do país e se impor e mostrar, sim, que você é um bom jogador e tem um baita potencial. Tanto que, né, eu até comentei dele aqui quando a gente fez uma matéria para fazer um jabazinho aqui, quando a gente fez sobre as revelações e destaques do campeonato, ele foi a minha revelação do campeonato. Então, acho sim que ele foi a revelação. Concordo com o Calegari, tivemos outros nomes interessantes, mas para mim ele foi, e sem dúvida foi o craque do campeonato, né? Agora, a polêmica maior que eu vou falar e vou sair correndo, não concordo. O Everton, eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil hoje em atividade, mas não acho que ele foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Jean, do Atlético Goianiense, fez um excelente campeonato, tá? Até como a gente está falando, se a gente for ver regularidade por médias, o Everton não jogou vários jogos também, ele foi poupado, pelo Palmeiras está na Libertadores, está no Mundial, enfim. Então, acho que ele, sem dúvida, ele né? Ele está numa fase excelente, mas não seria o meu goleiro seria o Jean, independente de agressões e coisa à parte, falando de mundo do futebol, né? Porque se fosse pensar por agressão e coisa a mais que ele já fez, ele não estaria nem jogando se fosse depender de mim, mas a gente também não pode também proibir as pessoas de repente, né, mudar, melhorar, enfim. Mas ele jogou 30 jogos, tá? Ele jogou 30 das 38 jornadas. O Luciano. O Everton. O Luciano jogou 33. Tá. Então, assim, para mim, o Jean foi muito mais decisivo e importante para a permanência do Atlético Goianiense do que o
o Everton. Lateral direito, eu tô com vocês aí, Calegari, não botaria o Fagner, acho que o Fagner já deu já o que tinha que dar o Fagner. Se fosse MMA, eu botava o Fagner de olho fechado. Na zaga, Gustavo Gomes, indiscutível também, o melhor goleiro, o melhor zagueiro em atividade no país, um monstro. E eu botaria o Cuesta do Inter, não botaria o Alonso não, e seria o meu lateral também seria o Arana. O resto ali para o meio, como falei, só não discordo do Edenilson também, eu botaria o Patrick. Para mim o Patrick teve um campeonato muito mais decisivo que o Edenilson, inclusive ele disputava como bola de ouro, então acho que um jogador que estava disputando a bola de ouro, ele não pode ficar fora, pelo menos na posição ali de meio de campo. Então eu trocaria o Edenilson pelo Patrick e o Vina pelo Arrascaeta. O resto. E o melhor técnico também eu tô com o Marcial, Cuca, porque para mim, além dele fazer milagre, administrar o elenco curto, todos os problemas que ele teve, ele ainda teve problema com falta de dinheiro, má administração de presidente, enfim. Então o negócio... Pegou Covid, foi para UTI. Exato, complicado. O negócio foi muito tenso, o cara fez milagre. Muito bem. Estão aí, então, os nossos destaques do Brasileirão. E já tentando pegar fôlego novamente, porque já tem campeonatos estaduais de 2021 rolando e daqui a pouco já volta o Brasileirão. Então, certamente você será abastecido de todas essas informações. Beleza, Marcial, o seu comentário final aí sobre a Copa do Brasil. A primeira jornada foi 0 Grêmio, 1 Palmeiras, ou seja, fora de casa, né? Essa primeira mão. Acha que o Palmeiras deu um passo importante aí para o título? Sim, sem dúvida, poderia ter feito mais. De novo, né, a capacidade que o Palmeiras tem de perder gol é uma coisa inacreditável. De novo, a gente perdeu 2 gols, né? Aquele jogo contra o River, que a gente voltou com 3-0, podia ter voltado com 5, e dessa vez nós voltamos com 1-0, podia ter voltado com 3, claramente, né? Enfim, o Luan fez uma coisa absurda, sem explicação nenhuma, não tem palavra para tentar explicar o que o Luan fez. O Palmeiras dominava o jogo, aliás, o Palmeiras dominou o jogo, mesmo depois da expulsão do Luan, o Palmeiras conseguiu segurar a partida, então o Palmeiras dominou o jogo o tempo todo, mas antes da expulsão do Luan, o Palmeiras era senhor absoluto da partida, com certeza iria criar mais chances de gol, não sei se iria fazer, mas criar com certeza iria, né? E o Luan, numa bola que ele podia dar um bico para fora, ele podia dar um bico para frente, ele podia só proteger com o corpo e forçar a falta do ataque, ele podia fazer 999 coisas. Ele fez a única que era errada, que era dar uma cotovelada sem motivo, enfim. Isso prejudicou todo o planejamento do Palmeiras. O Abel Ferreira rapidamente conseguiu mexer no time de forma a minimizar ao máximo é ótimo, né? Minimizar ao máximo a possibilidade de algo dar errado, mas ele conseguiu fazer isso e conseguiu segurar a equipe do Grêmio com alguns lances até bizarros, né? Aquele lance na área que todo mundo chutou a bola e a bola não ia para lugar nenhum, parecia futebol de rua, de moleque de 10 anos, né? Jogando bola, uma coisa até engraçada para quem não é torcedor, para quem não é adepto de Palmeiras ou Grêmio, deve ter dado risada naquela situação, né? Naquele lance. Mas foi isso. No mais, o Palmeiras traz uma vantagem para casa. Eu acho que o Palmeiras aprendeu que trazer um resultado de vitória no primeiro jogo para casa não é garantia de vitória no segundo jogo. Espero que tenha aprendido isso com a lição que teve com o jogo contra o River na Libertadores. Então, assim, se o Palmeiras fizer o básico, ele chega. É só não inventar moda. É isso. Fechado. Passo para o João, sua análise do jogo, e também se achou que realmente o ponto que a melhorar do Palmeiras foi mesmo a finalização, o último lance ali, o último toque, e se do Grêmio faltou um pouco de futebol, né? Foi mais na vontade, mas faltou um pouco de técnica ali para, com um jogador a mais, talvez equilibrar a partida, né? Do Grêmio falta futebol e não é de hoje, né? O Grêmio deixou de ser aquele time bonito de ver, aquele time dominante, aquele time que gosta da bola, que foi em 2017 campeão da Libertadores, e virou um time baseado em individualidades. Era baseado na individualidade do Everton Cebolinha, que saiu, virou baseado na individualidade do PP, que não vive uma boa fase. Então o Grêmio, consequentemente, não vive uma boa fase, né? O Grêmio não fez nada, o jogo inteiro não fez nada. Até o Abel Ferreira comentou isso
na coletiva, falou, mesmo depois que a gente ficou com 1 a menos, eles só chegaram com bola alçada na área, que daí eles conseguiam tentar alguma coisa, eles não conseguiam criar. E o Palmeiras fez um jogo exemplar até a expulsão do Luan, depois se desorganizou. Eu fiquei impressionado com a desorganização do Palmeiras depois da expulsão do Luan, principalmente em bolas aéreas, porque eram jogadas que mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras poderia sofrer menos, né? Mas parecia que o Imperior entrou e estava jogando um jogo diferente do Gustavo Gomes. Então os dois iam juntos, se posicionavam errado, os dois eles não estavam muito coordenados, né? Também pode ser explicado por que foi uma substituição completamente fora dos planos, né? Ninguém estava esperando e acontece, mas isso me impressionou. Mas o ponto do Palmeiras não é de hoje, a finalização é um problema muito sério. O Palmeiras tem vários jogos, né? Oportunidade de fazer 1, 2, 3, 4, 5 gols e não faz. Contra o Grêmio no Brasileirão, não saiu vencedor exatamente por isso, porque acertou 3 bolas na trave, chutou para fora, chutou perto, não sei o que, e saiu em 1 a 1. Então o Palmeiras tem que melhorar esse ponto, mas de resto, um jogo muito bom do Palmeiras, né? Dominou completamente, criou boas oportunidades e sofreu muito pouco. Muito bem. Fecha pra gente, Renato, a sua análise sobre essa partida, o que achou desse jogo, e se realmente o jogo ainda está aberto, porque o Grêmio pode, né, equilibrar essa partida, ou já é uma vantagem boa para o Palmeiras na segunda mão? Bom, falando um pouquinho da partida, eu acho que o Grêmio começou até que, não vou falar bem, mas um pouco superior, levemente superior para jogar em casa, eu acho, procurando, né, incomodar o Palmeiras, mas a partir do momento que o Palmeiras conseguiu um gol numa jogada de escanteio, que para mim foi uma falha tremenda do goleiro do Grêmio. Ô, Renato, se eu puder só te interromper um segundo, porque eu não vejo falha do goleiro, eu vejo problema defensivo, e é importante ressaltar nesse lance que foi uma jogada ensaiada do Palmeiras. Não foi uma bola alçada na área, foi uma jogada ensaiada. A movimentação foi muito bem coordenada de todos os jogadores do Palmeiras. Isso é bem importante ressaltar. Correr no momento certo, né? Foi uma cobrança de escanteio muito bem executada, mas o meu ponto é o seguinte: por mais que tenha sido uma queima-roupa, para mim foi em cima do goleiro. Eu acho que o goleiro não pode espalmar para dentro. Se ele tem a chance de espalmar, entendeu? Eu acho que, e particularmente, eu não acho, eu esqueci agora o nome do goleiro do Grêmio, mas... Paulo Vitor. Eu acho que o goleiro que veio do Santos, agora me fugiu a memória. Vanderlei, para mim, é muito mais goleiro que o Paulo Vitor, tá? Então, assim, eu não consigo entender. Eu acho que eu ia até brincar isso. Eu acho que, respondendo a segunda pergunta do Rafa, eu acho que o Grêmio ter alguma chance de ser campeão, o Vanderlei tem que estar no gol, na volta aqui em São Paulo. Mas, então, eu diria isso. Eu acho que era uma bola bem defensável, apesar de, como eu falei, foi um lance muito rápido em cima e forte, uma cabeçada muito forte. Mas o meu modo de ver, bem defensável. Eu não acho que tenha sido... Não estou aqui discutindo, como você falou, uma jogada trabalhada, executada com perfeição em treinamento e tal, mas eu acho que pela posição do que não foi uma cabeçada forte no canto, foi meio que no meio do gol, assim. Então, eu acho, no meu modo de ver, que o goleiro falhou. E acho ele inseguro. Do resto, depois disso, o Palmeiras realmente controlou totalmente o jogo. O Renato não sabia o que fazer, Jean-Pierre, alguns jogadores realmente perdidos em campo. Não deu para entender, falando da expulsão, não deu para entender a reação do Luan, realmente. A coletiva do Abel Ferreira também não deu para entender. Assim, tudo bem ele querer defender o jogador dele, mas ele vem falar que o Diego Souza é um jogador mais baixo que o Luan, que ele foi proteger e o braço escapou e bateu. Assim, melhor ficar quieto do que falar uma besteira dessa, né? O Diego Souza é um jogador forte, alto, acho que não, né? Enfim. Queria destacar também o PP, o futebol do PP, desde o anúncio da venda do PP para o Porto, o futebol dele sumiu, não sei se, né, alguma coisa mexeu na cabeça, se ele está preocupado com contusões, enfim, o futebol muito abaixo, né? O Grêmio sentindo muito também, uma vez que o Ferreirinha entrou no jogo, deu uma melhorada, mas também acho que é um jogador ainda meio verde para assumir essa posição aí no Grêmio. Então, eu acho que assim, o Palmeiras tem tudo para carimbar aí mais um título na temporada, só não pode entrar desligado como foi contra o River, né? E o Palmeiras, às vezes, tem esse histórico de ter um bom resultado fora de casa, e quando joga em casa, até mesmo contra o próprio Grêmio, ano passado, na Libertadores, né? Teve um jogo semelhante, né? Jogou bem fora de casa, acho que ganhou de 1 a 0. Ganhou de 1 a 0 e perdeu de 2 a 1.
2-1 no Pacaembu, inclusive, né? O jogo tinha No sido Pacaembu e saindo na frente, fez 1-0, tomou virada. uma virada. Então, eu acho que é mais isso. E lembrar também que não tem gol fora, né? Não tem peso o gol. Então, qualquer resultado de um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, a favor do Grêmio, claro. E qualquer coisa, né, vitória ou empate, Palmeiras campeão. Eu acho que vai dar Palmeiras, sinceramente. Eu diria aí 2-0, 2-1 no máximo pro Palmeiras. E aí um detalhe interessante para o Renato, para mim também, obviamente, né? Mas se o Palmeiras for campeão, e com isso garantindo 2 vagas diretas para a Libertadores, essa vaga vai para o Fluminense, né? Que é o 5º colocado no Brasileirão, e o São Paulo garante uma posição melhor nos potes do sorteio da Libertadores. Porque senão, se o Grêmio fosse campeão, o Grêmio seria o cabeça de chave e não o São Paulo. Então, isso também é bom para o Tricolor, porque aí o Palmeiras sendo campeão, o São Paulo é cabeça de chave e pode ter um confronto menos pior na Libertadores. Rafa, só antes de encerrar, eu só voltar um segundo no Brasileirão. Rapidão, manda, vai. Rapidinho. Eu acho que é muito importante aqui fazer um destaque especial também do Brasileirão sobre a campanha do Fluminense. Tá? Outro time que, assim como o Santos, era um time que todo mundo dava aí para lutar pelo rebaixamento, fez uma excelente campanha. Enquanto estava o Odair Hellman, assim, impressionante o trabalho dele realizado. O pessoal também achou que o trabalho não ia ser bem executado pelo Marcão, auxiliar que entrou depois. E o Marcão conseguiu depois assumir o controle do time ali, o time realmente emplacou várias vitórias fora de casa, dentro de casa, e alcançou essa 5ª colocação com, olha, parabéns, viu? Perfeito. Vale também a lembrança para o Red Bull Bragantino, que a gente primeiro achava que seria um time para ir para a Libertadores ou, né, estar ali entre os primeiros, foi para a zona de rebaixamento, e aí depois que entrou o Barbieri, que também é um bom técnico aí do Brasileirão, pelo menos a Sul-Americana, com chances de ir para a Libertadores, né? Fechado, pessoal. A gente volta então na semana que vem. Temos novidades em breve. Acompanhe aí o Ginga Canarinha. Vamos divulgar ao longo da semana, mas tem novidades para vocês. Combinado? Não esqueçam de entrar no fairplay.pt, acompanhar os artigos dos meninos, dos comentadores, e não deixem também de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar aquilo que você quiser, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. E fiquem com o Ginga Canarinha de número 50 na semana que vem. Valeu! 50! Abraço!